E a questão disso de conhecer, se fundamentar, né, na fé cristã, nos fundamentos de Cristo, na verdade, no conhecimento, na palavra, naquilo que realmente Jesus nos ensinou. E ficarmos firmes, perseverantes, né, na fé. É, é o combate, combatendo o relativismo. Olha quantas coisas, né, antigas, olha quanto, É. né, sanhar as E coisas lá essa de forma trás e vem. pós-moderna também ela está muito presente no nosso dia a dia, pastoral, inclusive. Você quer ver, por exemplo, na pós-modernidade, a influência dela na nossa visão eclesiástica, por exemplo. Para muitos, igreja hoje é um lugar onde você frequenta, onde você vai. Sendo que na Bíblia, a igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas. Né? O local também é chamado de igreja, mas é o templo da igreja. E na nossa cultura se convencionou falar igreja, né? Igreja tal, vou na igreja. Mas você está indo no templo da igreja. A igreja se reúne lá, que são as pessoas. Sim. E você tem a igreja chamada invisível, que são todos os salvos do mundo inteiro. Mas a igreja só é real para nós quando eu faço parte de uma igreja local, quando eu me reúno com pessoas. Só que essa reunião, na Bíblia, ela é, entre outras coisas importantes, chamada de família. E isso é pouco dito hoje. Por isso essa dança, né? Que A pessoa está fica aqui, de está tá ali, lá e está tá lá. ali. Porque a ideia não é de família. Jesus chegou e falou o seguinte, ó, um só é o vosso Pai, né? Que é esse Pai que está sobre todos nós. E ele falou, um só é o vosso Mestre, que é o Cristo, que era ele. E ele falou, e vocês são todos irmãos. Entende? Nós somos uma família. Eu, o pai e vocês. Quando eu frequento uma igreja, eu entendo que ela é a minha família, eu crio raízes muito mais profundas. Quando eu acho que é só um lugar que eu vou, então não importa. Eu estou nesse lugar, posso ir para outro lugar amanhã. Então, eu entendo sim que uma pessoa, de Amém. repente, pode ir para uma igreja por um chamado de Deus, por uma direção de Deus. Porque a Sim, Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é sim. soprado, né? É como o vento, a Bíblia diz. O Espírito sopra para onde quer. Por exemplo, quando você percebe que você tem uma divisão. Você tem, dentro de uma igreja, você tem usuários da igreja e tem edificadores. Só que na Bíblia, todo mundo foi chamado para ser edificador, ninguém foi chamado para ser só usuário. Eu só vou lá, né, para usufruir do que aquela igreja oferece. Uma boa estrutura, né, um bom departamento de o ministério infantil. Tudo isso é importante, mas, por exemplo, o usuário, ele só quer estar num lugar que ele vai usufruir, ele não quer fazer nada e contribuir nada para aquele lugar, ele só quer usufruir. O edificador não. Se você chega para um usuário, está numa igreja, ele tem, vamos dizer que o usuário tenha uma criança pequena. Aí, ele está numa igreja que tem poucas crianças. Aí ele olha para uma igreja que tem muitas crianças, ele fala, não, eu vou para lá, porque lá Porque ali é tem. melhor para minha Ah, criança. Isso é o usuário. Agora, o edificador. Minha igreja tem poucas crianças. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer convitinhos para cada criança da igreja poder chamar seus vizinhos, seus coleguinhas de escola para vir na igreja. E para eles virem, os pais vão então trazer. vamos ter que trazer. Ele começa a trabalhar para a igreja dele melhorar naquilo. Mas o usuário, não. Ele só Ele quer fica andando para lá e para cá e pra cá, ele procurando sabe. estruturas que o atendam. Que agrade. Entende? É igual você abre uma conta bancária. Quem tem juro menor, quem me dá um cartão com mais limite, né? Qual que me dá um limite maior de cheque especial, né? E tem gente lidando com a igreja como usuário, e igreja não é isso. Igreja é uma família que cresce junto. Vai ser perfeita? Não. Mas justamente naquilo que eu me incomodo, que a minha igreja tem dificuldades, talvez aquele seja o chamado que Deus tem para eu ajudar a minha igreja. Se tem uma coisa que me incomoda, não, aqui não podia ser assim, tinha que resolver tal coisa, ele não percebe o que Deus está falando. Eu quero usar você nisso. Eita. Eu quero usar você para que isso melhore na sua igreja. Mas o relativismo roubou isso de nós. Hoje, as pessoas, você fica triste, porque uma pessoa chega e fala assim para você, sabe o que é? É que eu não gosto do louvor daqui. Um dia uma pessoa falou para mim, há muitos anos atrás já, sabe o que é? Vocês cantam hinos. Eu fui e falei assim, vem cá, mas é nós, o Fernandinho, a Lagoinha, o Baruco, todo mundo canta hino. Sabe? Quando a pessoa não tem uma visão correta das coisas, conhecimento, não né? tem
ou seja, uma mente... Ou seja, mas na verdade, provavelmente, é como acontece hoje também, né? As pessoas começam a visitar ali, aqui, visitar. Então, onde ela acha que ela vai ser melhor atendida? E quando eu falo atendido aqui, não é o sentido cristão de atendimento, que a gente tem que atender as pessoas, Sim. chorar com os que choram, alegrar com os que alegram, aconselhar, ajudar a edificar uns aos outros. É como se a sua Dar vida boas fosse uma milhas. construção e a minha vida fosse uma construção. É. Você me ajuda a me construir e eu te Total. ajudo a se construir, e a gente, como irmão, vai edificando um ao Mutuamente outro. crescemos Né? em Cristo. Mas isso nos foi roubado por essa visão relativista, que o que importa é a forma. Né? Se ele tem uma estrutura, tem assim, tem aquilo, corre para lá. Ah, lá tem muita gente. Uma pessoa chega num culto com pouca gente, aí ela vai. Aí quando você fala assim, então não te vi mais naquele dia. Ah, porque naquele culto vai muito pouca gente. Aí você fala para ela, mas se você não vai menos ainda. Né? Bem por aí, né? Ah, mas tal lugar está cheio. Ela simplesmente quer chegar num lugar que está cheio. Tá vendo? É como vai no comércio, né? Onde tô usando mais, comprando mais o comércio que está mais cheio, né? O restaurante que está não. Isso é a melhor igreja comida. Não é essa visão de comércio empresarial, corporativista. Não é isso. Igreja é uma família. Se Deus colocou você lá, é porque Ele quer usar você para ajudar a edificar aquele lugar. Ó, se tiver pouca gente, então ajuda a ganhar. Evangeliza. Chama as pessoas. Né? Olha, se o conteúdo é bom, ajuda a divulgar o seu conteúdo. Entende? Olha, quando seu pastor fizer lá a live, a pregação, aperta aquele santo botãozinho lá, compartilhar, por favor. Entende? Sabe por quê? Jesus falou que a luz tem que ser colocada no lugar alto, que as pessoas vejam. Uma cidade edificada na montanha, todo mundo vê. Uma cidade escondida num vale, ninguém vai ver, vai achar ela. Né? Então, se a sua igreja tem um bom conteúdo, ajude a divulgar esse conteúdo. Tem ótimas, excelentes igrejas que não são nem conhecidas. Sim, tem homens de Deus tremendos, conhecimento usado por Deus, bíblica, palavra, tudo, mas eles não estão em evidência. Então eu digo isso não é para exaltar homens, para glorificar homens, não. É porque esses homens eles têm conteúdo, então mostre o conteúdo deles. Né? Até porque esses que estão conteúdos e são desconhecidos, geralmente são homens muito focados na glória de Deus. Eles não estão preocupados com o número de like. Para ele, cada like é a possibilidade da salvação de alguém. Ou mais um que está sendo edificado, porque ele tem conteúdo. Mas tem muitos lugares que a like está indo porque o show é bonito. Porque tem muita luz. Infelizmente, né? pastor. A like não é uma questão espiritual. Né? Então, que a gente, né, como cristão, batalhe, né, contra esse relativismo, perceba os verdadeiros valores cristãos. Amém. E trabalhe em cima deles, divulgue eles, peça discernimento do Espírito, né, para perceber quando a gente, porque todos nós corremos esse risco de relativizar as coisas, e não só as coisas, o pior de tudo, as coisas de Deus.